Olha, se tem alguém que joga para os dois lados sempre, o nome dele começa com M de Michel e o sobrenome começa com T de Temer. O Michel Temer está preparando a traição ao Bolsonaro do mesmo jeitinho que ele fez com a Dilma. Olha só que coisa. O Temer, para quem não sabe, ele começou as negociações com a China. O Temer assumiu agora negociações com a China para que a China libere os insumos para a Coronavac. Por quê? Porque a China não quer liberar os insumos para o Brasil produzir a vacina. Muita gente acha que é o Butantan quem está fazendo a vacina. Não, o Butantan produz até, mas os insumos vêm todos da China. Se a China não entregar, o Brasil fica sem vacina. E o Bolsonaro, o Weintraub, ministro da Educação do Bolsonaro, brigou com a China. O filho do Bolsonaro, Eduardo, brigou com a China. Carluxo brigou com a China. O ministro das Relações Exteriores brigou com a China. Todos eles xingaram a China e promoveram sinofobia. Sinofobia é o quê? É como se fosse tem racismo, homofobia, o preconceito com pessoas da China. Sinofobia é o nome. E aí, eles todos promoveram isso e o próprio Bolsonaro também falava: a vacina chinesa do Dória eu não vou comprar porque é da China. O próprio Bolsonaro falava quanto ao leilão do 5G, falava: o da China não, porque a China vai nos espionar. E aí nos grupos de WhatsApp bolsonaristas soltavam fake news de que a China vai usar o 5G para espionar os cidadãos. Os bolsonaristas todos compartilhavam isso. Muita gente com cargo no governo compartilhava isso. Você acha que os chineses não sabem? Eles sabem de tudo e mais um pouco. Eles estão sabendo de tudo. Pensa num governo que sabe o que se passa é o governo chinês. Se lá na Europa, Estados Unidos, eles sabem bem, na China também. E aí, olha só, a coisa tá feia. Não querem dar os insumos pro Brasil. E aí o Temer foi negociar. E aí na mídia até saiu, o Temer foi negociar a mando do Bolsonaro. Não. O Temer foi negociar em nome de João Dória. Assim como a Dilma foi descartada, e com a Dilma tinha uma coisa: a Dilma não era uma criminosa, o Bolsonaro é criminoso, é muito mais fácil descartá-lo na hora que for necessário. Eu vou explicar tudo aqui, mas antes, um segundinho. Você quer ver a casa cair? Eu sei que você quer, eu sei que nessa briga você põe gasolina, não põe nessa fogueira, você põe gasolina. Então se inscreve no canal e curte o vídeo aqui. A gente faz a oposição ao Bolsonaro nas redes, nas ruas, com um carro de som, com outdoor, a gente faz no YouTube, no Twitter, no Instagram, no TikTok, no Facebook, em todas as redes a gente vai pra cima do Bolsonaro. E quem quiser ajudar, se inscrever no canal é 1 segundo de graça. Quem quiser ajudar com nossos carros de som, hoje em Belo Horizonte tem. O nosso carro de som tá na carreata, assim que tiver os vídeos eu mostro aqui no canal. E quem quiser ajudar com as ações, embaixo do vídeo o botão Seja Membro, ou no primeiro comentário deixa o nosso Pix. O Pix é apoie@plantãobrasil.net, ou tem lá PicPay, apoie-se, conta bancária para quem quiser ajudar as ações do canal. Foi no finalzinho de julho, o comecinho de julho, o Bolsonaro, ele mudou, ele deu uma guinada muito grande. Ele tirou bolsonaristas da liderança e da vice-liderança do governo, e lembre-se, liderança, vice-liderança, esses cargos tem verba. A liderança do governo tem verba para contratar muito mais assessores do que um deputado comum. Tem verba, tem prioridade na hora de falar em plenário, tem várias regalias do regimento interno da Câmara dos Deputados. No Senado a mesma coisa. Bolsonaro tirou bolsonaristas raízes e raiz, sabe como fala? É um novo verbo, bolsonarista raiz. Aí o Bolsonaro colocou gente do Michel Temer. O líder do governo Bolsonaro na Câmara é o senhor Ricardo Barros. Foi ministro da Saúde do Temer. Ele é ligado, eu não sei se a família dele, aquele doutor consulta, existe em São Paulo e tal. Ele, que é o Ricardo Barros, estava lá para destruir o SUS. Eu falo aqui abertamente, para destruir o SUS no governo Temer, para ajudar os negócios da família. Assim como o Mandetta do Bolsonaro é ligado à Unimed e estava no governo Bolsonaro para destruir o SUS, para os planos de saúde lucrarem mais. O Bolsonaro colocou o Ricardo Barros como líder do governo Bolsonaro na Câmara dos Deputados. No Senado, colocou o senador Bezerra também, assim como Michel Temer é o líder do governo Bolsonaro no Senado. E o líder do governo Bolsonaro do Congresso é outro também aliado do Michel Temer. E aí o Bolsonaro, ele conseguiu uma trégua mais ou menos, principalmente com Gilmar Mendes. Gilmar Mendes é assim com o Temer, tinham encontros secretos e tudo mais, no Palácio do Jaburu, no Palácio do Planalto. O Gilmar Mendes é muito amigo da galera do Temer. E aí o Gilmar Mendes deu uma trégua e manteve o Queiroz solto. Olha que coisa, o Queiroz tá em prisão domiciliar com tornozeleiro, o Queiroz tá solto, na verdade. Prisão domiciliar é solto. Aí, o que acontece? O Gilmar tá mantendo o Queiroz solto por enquanto, e a gente tem que lembrar que o Queiroz é a prioridade do Bolsonaro, que se o Queiroz voltar pra jaula, que é o lugar dele, ele delata, a mulher dele já estava ameaçando delatar. Tá, o que acontece? Acontece que aí o Bolsonaro ganhou algum fôlego, o pessoal do Temer começou a negociar com o Centrão pro Bolsonaro e tudo mais, e aí o Bolsonaro conseguiu uma relação com o Centrão, mas essa relação foi construída pelo pessoal do Michel Temer.
Lembre-se disso. Na presença do Senado, o candidato do Bolsonaro é o Rodrigo Pacheco. O Temer mandou vários aliados falarem com o Bolsonaro. O Temer não fala com o Bolsonaro ele diretamente, ele manda os aliados falarem com o Bolsonaro e dizerem: olha, Bolsonaro, aqui o Rodrigo Pacheco, ele é traidor. Por quê? Porque em 2017, Rodrigo Pacheco, ele deixou passar na Comissão de Constituição e Justiça o processo do Michel Temer, em que ele foi denunciado pela Raquel Dodge, que era Procuradora-Geral da República, por algum dos crimes. Ele foi denunciado 2 vezes. E aí, por conta disso, teve uma votação em plenário lá na Câmara dos Deputados, em que, se 2/3 votassem sim, o Temer era afastado. E o Temer teve que comprar votos. Inclusive, ele dava sempre um banquete para centenas de deputados antes dessas votações para negociar a compra de votos. E o Rodrigo Pacheco, ficou como traidor, porque se ele não deixasse passar, melhorava muito a vida do Temer. Ele deixou passar. Deixou assim, não tem deixar passar em Brasília, ele passou. E aí, o que acontece? O Temer já avisou o Bolsonaro: esse cara é traidor, Bolsonaro. Tem que colocar gente dos nossos. Só que não tem ninguém do grupo do Michel Temer muito concorrendo. Ou é ele ou é a Simone Tebet. A Simone Tebet, o líder do governo Bolsonaro, veja bem, o Bolsonaro está apoiando o Rodrigo Pacheco, mas o líder do governo Bolsonaro, que é assim como o Temer, já declarou apoio para Simone Tebet. Aí você fala: peraí, como é que o presidente apoia o candidato A e o líder do governo no Senado apoia a candidata B? Porque tem alguma coisa que não foi bem conversada. E o Bolsonaro fez escândalo por isso? Não fez. Por que o Bolsonaro não fez escândalo? Ele só faz escândalo com o povinho dele. Com o povinho do Michel Temer, ele não faz escândalo, ele não tem moral para isso. Eu vou fazer escândalo pro povo do Temer, me derrubam na hora. O Bolsonaro, calado, viu o líder dele declarar voto em quem não é o candidato do governo. A maior derrota política do Bolsonaro em 2 anos e 20 dias de governo foi o quê? Foi o João Dória conseguir vacinar a primeira pessoa no Brasil. Fez o Fantástico, foi um panfletaço, o Jornal Nacional, o Jornal Hoje. A Globo fez um panfletaço pró-Dória. O Dória é o Biden brasileiro agora, querem o Dória, a Globo, tudo mais, contra o Bolsonaro. Foi a maior derrota política. Aí vem o Michel Temer e, em vez de ajudar o Bolsonaro, ele ajuda o Dória. Pra quê? Pro Dória fazer da segunda vez e falar: tá vendo? O Bolsonaro ferrou as relações com a China, mas eu consegui trazer a vacina pro Brasil. Mas se Michel Temer conseguiu dar um golpe numa presidenta honesta, que não tinha crime, agora você imagina num cara que o mercado financeiro quer derrubar. O Michel Temer é um dos representantes do mercado financeiro em Brasília, um cara que o mercado financeiro quer derrubar porque ele não dá lucro para ninguém, que ele está destroçando o país, não vai ter nada para o mercado financeiro sugar do povo quando sobrar o Bolsonaro, quando sair o Bolsonaro, não vai sobrar nada. E aí, o Michel Temer, que é representante disso, está dos 2 lados. E qual lado será que tá? Contra um cara que tem crime. Muito fácil derrubar o Bolsonaro.